Fala, turma. Boa noite. Vamos chegando aí. Ana Luísa, boa noite. Professora Marina já está entrando aí pelo Impar. Sejam todos bem-vindos aí. Vamos falar sobre proteína hoje aí com a professora Marina Danés, da Universidade Federal de Lavras. Deixa eu ver aqui. Só convidá-la aqui. Professora, eu convidei você, vê se deu certinho. Ah, certinho. Boa noite, Marina. Me ouve Te bem? ouço sim, Gustavo. Boa noite, e você? Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar falando com você. Você Tô fala aqui de em onde Lavras, tô hoje? na minha casa. Ah, coisa boa, coisa boa. Tá fazendo Ah, muito frio aí? esquentou agora, porque essa semana de terça pra frente, quarta pra frente fez muito frio. Acho que sexta tava uns 2 graus na fazenda. Ah, bravo. Hoje eu falo hoje aqui de São Paulo, hoje da casa do meu irmão. Aqui também tá fazendo Bem bastante aqui, frio. essa época. Marina, eu primeiramente, né, para começar aí a live, para apresentar, tem muita gente que talvez não possa não te conhecer, né? E eu queria que você apresentasse, contasse um pouco aí da sua história tão bacana, até chegar hoje que você trabalha com pesquisa e é professora e tem essa linha de pesquisa em proteína. Contar um pouquinho aí sobre a sua trajetória profissional aí Tá para o certo, pessoal. Gustavo. Primeiro, eu queria agradecer o convite e te parabenizar pelo seu trabalho, viu? Porque a gente está aproveitando muito o material de vocês. Acho que aqueles posts de conteúdo que vocês têm feito tá assim fora de série de bom mesmo, sabe? Uso muito eles. Parabéns para toda a sua equipe e obrigado por me convidar. É uma honra estar aqui hoje. Então, a gente fica muito feliz e da mesma forma, para a gente estar recebendo você aí é muito bacana. Eu lembro que eu te conheci na época que eu estava lá em Médici, você estava acabando o doutorado, trabalhando aí com proteína já, lá com o professor Glenn. E o intuito nosso é esse, né? Eu e mais três pessoas, que são o William, a Késia e o Ramon, tá trazendo aí, talvez de uma maneira mais descomplicada a nutrição, tentar fazer de uma maneira, uma extensão, vamos dizer assim. E é uma honra estar recebendo você hoje aí conosco e poder compartilhar aí da sua experiência Obrigada. profissional. Então vamos lá. Eu sou agrônoma, né? Formei na Exalc em Piracicaba. E depois, quando eu fiz o mestrado lá também, sob orientação do professor Flávio Cortella. E no mestrado trabalhei com vacas de leite em pastagem. E esse trabalho foi um trabalho bem aplicado, né? Com níveis de proteína. Já comecei aí meu envolvimento com proteína. Então foram níveis de proteína no concentrado de vacas em pastejo intensivo, né, manejado de forma intensiva, e foi um trabalho bastante aplicado, né, que mostrou que o capim já supria essa exigência proteica e que a gente não necessariamente precisaria usar o farelo de soja na dieta dessas vacas. Eram vacas de 20 litros, meio de lactação. E depois, no doutorado, eu acabei estudando muito proteína no mestrado e fui conhecendo o nome do Glenn Broderick, né? Estudando muito coisas dele. E aí eu falei, não, é com ele que eu quero trabalhar, né? Fiquei bastante em cima dele. Acho que eu recebi uns 3 não antes de conseguir um sim para ir. E aí, em 2010, eu fui para fazer o doutorado com Uhum. ele na Universidade de Wisconsin, em Madison, e lá eu trabalhei com proteína também, mas mais de um ponto de vista muito mais de ciência básica, dois experimentos bastante intensivos assim, de metabolismo, biópsia de glândula mamária. Então, meu objetivo lá era avaliar como diferentes cenários que a glândula mamária seria exposta, né, do ponto de vista de substrato para síntese de proteína do leite, poderia afetar a eficiência global de uso do nitrogênio no animal. Então, aí já foi um pouco mais metabólico, digamos assim, né? E foi isso. Daí eu voltei. Em 2015 eu voltei, terminei lá e voltei aqui para já assumir minha vaga aqui na UFLA. E tenho, dentre outras linhas de pesquisa que hoje eu também atuo,
essa linha de proteína, a gente está principalmente trabalhando com suplementação de aminoácidos, né? Pesquisas mais aplicadas também. Não, bacana, bacana. A gente sempre gosta de pedir essa trajetória porque, de certa forma, é um mapa de alguém que já chegou numa posição bacana, igual você como pesquisadora, como professora, é uma referência, né? Sempre está inovando. E aí o pessoal que está começando, às vezes, na carreira, que a gente tem agrônomos, zootecnistas, veterinários aí que estão na faculdade, né? Saber uma trajetória, isso ajuda muito, né? Para se inspirar. E hoje, só mais uma questão que eu queria fazer antes da gente entrar e falar de proteína, né, que o pessoal está esperando. Quais são os trabalhos que você toca aí junto com o IMPAR, que é esse projeto inovador seu aí? Conta um pouquinho para a O gente. IMPAR é meu grupo de pesquisa, né? Que eu chamei de Inovação, Pesquisa e Pessoas para Alimentação de Ruminantes. Então, eu enxergo isso como meus produtos, né, dessa minha carreira, sendo tecnologia, né, do ponto de vista de pesquisa, e pessoas, né, para ampliar esse impacto aí, né? E aí a gente tem uma linha de pesquisa mais voltada para a zootecnia de precisão, principalmente nutrição, né, de precisão, que eu desenvolvo um projeto com sensores para, por enquanto, para animais em pastejo. A gente está desenvolvendo o nosso protótipo aqui, com o objetivo maior de tentar desenvolver ferramentas de tomada de decisão para manejo do pastejo, tá? Então, e nessa linha também eu já fiz a gente fez 2 teses de mestrado usando NIRS fecal para tentar estimar consumo de matéria seca e composição da dieta consumida, pelo menos em teor de proteína bruta e fibra, né? Aí depois eu tenho uma linha dentro dessa nutrição de Uhum. precisão, que é o uso de análise de leite como ferramenta nutricional. E essa linha de proteína, né? Com aminoácido, suplementação de aminoácido. Não, bacana. Eu já aproveito que o pessoal que estamos com 32 pessoas assistindo a gente, a seguir também o perfil da professora Marina, que ela acompanhar lá o trabalho dela lá, tá bom? E para a gente dar a sequência aqui, pessoal, vamos falar do tema, né? Que a Marina é super especialista, que é a parte de proteína. Esse ano no final do ano passado, a gente teve o lançamento do NRC 2021, o NACEM, né? Foi o nome novo aí que eles deram. E muita coisa mudou, né, Marina? Eu queria que você comentasse, né? Eu acho que a parte de proteína foi a que mais teve mudança, ao meu ver. E aí eu queria que você comentasse, primeiramente, da parte da descrição dos alimentos. O que você acha assim, que foi interessante nessa nova versão que Legal. você observou? Só contar uma curiosidade, o ano passado na Discovery, né, quando eles foram apresentar o modelo, eu ia para lá, ia ser em junho, né, lembra? E aí mudaram para agosto, Uhum. daí em junho ainda estava na pandemia. E aí o dia foi bem a data do meu parto previsto, da minha filha. E aí aí obviamente eu não fui, mas eu tava no hospital para ganhar ela e assistindo lá no primeiro dia, que foi o dia de proteína, ela não tinha nascido ainda, eu tava meio que aguardando lá. E eu consegui assistir o primeiro dia todo no hospital, Uhum. fiquei lá tranquila esperando, assistindo. Então eu consegui ver a proteína, pelo menos, que é um negócio que a gente esperava por quantos anos, né, que a gente estava esperando isso. E aí os outros Sim. temas do outro dia eu já não consegui mais assistir, que ela tinha nascido. Mas minha filha nasceu juntinho com o Nasce. Isso. Foi marcante mesmo. Marcante. E como você falou, Gustavo, a proteína foi um capítulo que meio que foi reinventado quase, né? Ele já, nesses anos todos estudando Uhum. proteína, a gente sempre apontou as limitações do NRC 2001 e já vinha contornando elas conceitualmente. E aí foi muito legal que eles conseguiram agora incorporar a maior parte das coisas que contornavam essas limitações. Então, iniciando, você pediu para a gente começar aí com a biblioteca de alimentos, é por aí que tudo começa, né? Todas as equações, antes deles começarem todo o trabalho, era essencial que a composição dos alimentos estivesse correta, né? Porque imagina você, tudo com base em observação de dado,
se os alimentos não tivessem corretos, não ia valer de nada. Então foram muitos anos atualizando e coletando esses dados de alimento. E uma correção assim muito importante é todo o perfil de aminoácido, seja dos alimentos, na parte de exigência, tudo, teve que ser corrigido por uma questão de metodologia de análise, tá? Então, a gente sempre, a análise padrão de aminoácido para alimentos, você faz uma hidrólise ácida da proteína do alimento por 24 horas. Então, você hidrolisa, né, destrói aquela proteína toda e analisa os aminoácidos individuais. No entanto, a recuperação dos aminoácidos não é completa nesse período de 24 horas. Então, esse é um período médio, Uhum. que foi um compromise, né? Eu não sei essa palavra, mas foi um ponto ótimo ali para vários. E a gente poderia comparar alimentos, mas para termos quantitativos, a gente precisa da quantidade exata, né? E ele não somaria o total. Então, a pesquisadora Helena Lapierre, ela criou um fator de correção que foi possível aplicar em todas as análises que já existiam para transformar isso, para considerar a recuperação completa. Então, Aham. isso já mudou um pouco. Tá? Isso vai mudar o supply também, o aporte de aminoácidos lá na proteína metabolizável, porque mudou a composição do banco de alimentos. Fora isso, Uhum. teve uma mudança importante em relação a frações proteína degradada no rumen e não degradada no rumen. E antes isso vinha de uma. Uhum. Isso se manteve, na verdade, né? Esses dados são derivados do modelo in situ. Então, incuba, né, o ingrediente nos saquinhos, a gente tira disso a fração A, B, C e a taxa de degradação. Isso foi mantido com algumas correções para considerar problemas metodológicos. E aí a PDR e PNDR, elas eram derivadas a partir da competição entre degradação e passagem. E a taxa de passagem, elas eram variadas, né? E aí, só que nessa revisão, isso eles repararam que as taxas de passagem elas estavam muito enviesadas, né? Estavam causando um viés muito grande nos dados. E isso também vinha de problemas metodológicos Uhum. relacionados às terras raras, que são os marcadores utilizados para taxa de passagem. E aí eles derivaram uma equação a partir de um banco de dados muito grande, só de trabalhos que mediram o fluxo de proteína não degradada no rumen, no intestino ou no omaso, e aí saíram disso com uma taxa de passagem fixa ou estática, né, para KP, para concentrado e para forragem. E ela foi menor do que a outra. E o modelo que derivou isso Uhum. funcionou muito bem, tá? Ele funcionou muito bem para diferentes consumos, para diferentes características dietéticas. Então, é algo que eles se sentiram bastante seguro de passar para frente e que não trazia nenhum viés que vinha das outras taxas de passagem. E isso diminuiu bastante PNDR e aumentou PDR para todos os alimentos, quase. Tá? Então, essa é uma diferença importante. Uhum. Né? Então, eu estava Uhum. brincando aqui com algumas dietas, você percebe que sua proteína degradada no rumen está sempre maior, seu balanço de proteína do rumen está dando sempre muito mais do que a gente estava acostumado. E tem a ver com essa diferença. Tá? E, por fim, acho que de Uhum. alimentos. Uma outra coisa interessante é o seguinte: a fração A, antes, ela era considerada totalmente degradada no rumen, né? Que é aquela fração solúvel que sai do saquinho no método do in situ. E tem Uhum. diversas evidências na literatura que mostram que parte dessa fração A, ou do nitrogênio solúvel, também escapa para o abomaso, né, para o intestino, porque apesar de degradar muito rápido, ele também passa muito rápido, né? Ele tá na fase líquida. Então, tem até uma conta Uhum. assim, se você considerar 1000% por hora para a taxa de degradação da fração A, numa taxa de passagem de 15 de líquido, ainda vai passar 10% dessa fração A. Né? Então, eles também fizeram uma Uhum. derivação e ela agora, a PNDR carrega esse componente fração A também. Não é só mais B Uhum. vezes a taxa mais C.
tem um pedacinho de A passando, mais ou menos 6,5% do A está passando. Isso é bem legal, porque era uma falha Uhum, mesmo, tá? E aí outra coisa que foi uhum, marcante também foi o banco de dados para digestibilidade intestinal, que ficou muito mais robusto, muito bem mais uhum, mesmo, né? Então, ele está muito mais completo, mas também continua com as mesmas metodologias de saco móvel e metodologia de 3 estágios, né? De digestibilidade. Ainda tem pouco dado, mas está muito mais robusto, né? uhum, Mas não foi possível derivar, incluir digestibilidade específica para cada aminoácido. Então, continua sendo uma digestibilidade para a PNDR aplicada de forma igual para os aminoácidos na composição que eles estão lá no alimento. E isso já é uma coisa para a gente melhorar assim uhum, agora para o próximo, né? Nossas pesquisas, porque a gente sabe que os aminoácidos eles degradam de forma diferente no rumen. Então a PNDR não sai com a mesma composição aminoácida do que o alimento. Mas não tem dado para. Mas eles, né? uhum. No livro, o livro sempre traz essas reflexões, né? A gente não conseguiu modelar isso, mas todos têm que saber que é assim na realidade. Então, acho que essas foram as principais. E eles têm uma iniciativa legal lá, que é aquele Nutrient, sabe aquele NANP? Agora me deu um branco o que significa, mas é uma iniciativa, você sabe o que é? National Eu Animal acho que sim. Nutrition É o NA. Project, qualquer coisa assim. Que é um projeto, acho que Uhum, financiado pelo governo, USDA, alguma coisa assim, que reúne os dados dos laboratórios comerciais todos. Então, eles conseguem fazer um banco de dados muito grande, que foi da onde que já o comitê partiu para fazer esse trabalho. uhum, uhum. Não, bacana, bem legal. Só fazendo, brifando algumas partes para quem já entrou agora, que a professora Marina acabou de falar, né? Primeiro aí, foram criados aí pela pesquisadora Helene Lapierre fatores de correção, né? Porque a metodologia para fazer os aminoácidos era hidrólise ácida de 24 horas e alguma coisa, a recuperação desses aminoácidos eram perdidos. Então, essa pesquisadora, para aproveitar o banco de dados já existentes, ela criou um fator de correção para cada aminoácido para poder usar e atualizar o banco de dados. Teve uma atualização grande na parte de taxa de passagem, que agora são duas, né, para concentrado e forragem, antes eram três, né, tinha forragem úmida, forragem seca, e agora só tem duas, e eles fizeram melhorar essas equações. A fração A, que era considerada não passar nada, 100% degradado no rumen, parte dela está passando, eles atualizaram isso, e a digestibilidade intestinal também teve uma atualização. E, Marina, e aí a gente chega no rumen lá, né? O que acontece no rumen, né? Principalmente na parte de síntese de proteína microbiana. Na NRC 2001 a gente tinha aquela máxima que 130 gramas de proteína microbiana para cada quilo de NDT, sendo o NDT uma medida de matéria orgânica fermentável, fermentescível, vamos dizer assim. E a gente já tinha em mente que talvez numa dieta com, por exemplo, pelo NDT ter a parte de lipídios, e já tinha um viés aí, né? Até o NRC de gado de corte, ele fez uma equação quando o estratério é abaixo de 3,5 é um, acima de 3,5 ele usa até outro. E o NRC 2001 de gado de leite não tinha isso, né? E a gente sabia que poderia ter algum problema nesse sentido, nessa situação. E aí eu queria ver que você comentasse o que mudou aí no Nascem Novo na parte de síntese de proteína Gustavo, só microbiana. uma coisa para eu acrescentar na anterior. Além disso, a taxa de passagem ela não mais se altera com o consumo, tá? Porque antes você tinha essa alteração. Isso é importante, Uhum, porque o consumo uhum, é maior. A gente, conceitualmente, a gente sabe que uma taxa de passagem maior aumenta a PNDR daquele alimento em relação a uma taxa de passagem menor. E o consumo afeta a taxa de passagem, conceitualmente falando. Então, eu acho que dentro uhum, do banco de dados em que essas taxas de passagem estática foram desenvolvidas, funcionam muito bem, tá? Mas a gente tem testado, o Jorge Carneiro, lá do Paraná, está fazendo um trabalho muito legal com umas dietas, a gente vai apresentar isso no Formulate, né, nessa sessão de proteína,
E ele está vendo algumas coisas que depois a gente mostra lá, que vai ficar longo, mas talvez em consumos de matéria seca muito extremos, né? Em lotes aí de 60 litros, que o animal come 32 quilos de matéria seca, isso esteja causando algum tipo de viés, tá? Então, ela tá fixa agora, ela chama estática porque ela Uhum. não se altera mais com o consumo como acontecia na NRC de 2001. Uhum. Em relação à proteína microbiana, como você falou, né, o anterior a gente era uma equação a partir do NDT, e além do problema que você já mencionou de ter o extrato etéreo dentro, ele também, o NDT é nutrientes digestíveis totais, né? Então é o equivalente à energia digestiva, a tudo que foi digerido no trato total. E nada que é digerido no intestino para frente tem como contribuir, conceitualmente falando, com proteína microbiana, né? Então era um outro problema conceitual dessa equação, mas que funcionava relativamente bem, né? Mas quando você somava Uhum. proteína microbiana com PNDR, dava um fluxo de proteína para o duodeno adequado comparado com experimentos que mediram o que o modelo estava estimando. Mas ele estava superestimando, né, o PNDR, subestimando o microbiana, e aí meio que na mesma proporção, né? Então isso tinha muito espaço para melhorar. Uhum. Então agora essa equação nova, ela inclui o PDR, a proteína degradada no rumen, que é a fonte de nitrogênio para esse microorganismo, e inclui na equação os dois principais carboidratos que são fermentados no rumen, que é amido e FDN, né, e fibra, já incluindo as suas formas digestíveis, né, ruminalmente disponíveis. Então, primeiro tem as equações que estimam amido digestível e FDN digestível no rumen. E isso é interessante porque na equação de FDN digestível tem o efeito negativo da concentração do amido na dieta. Então, isso é legal, porque a forma que a gente pensava assim, mais amido é sempre bom para o micro-organismo, lógico, até você não dar uma acidose, mas você Uhum. tem que pensar que o amido não é a única fonte de energia para o micro-organismo. O FDN digestível também é degradável no rumen. E quando eu começo a pôr amido demais, o outro lado da equação de proteína microbiana começa a baixar. Então, você pode muito bem acrescentar amido na dieta e não ver aumento em proteína microbiana, porque baixou a digestibilidade do FDN. Então, você tirou um outro substrato, né? Mas isso deixou bem melhor, Uhum. muito mais realista. Em alguns exemplos que eu fiz aqui diminuiu um pouco, mas pode ser por causa da dieta que eu usei. Assim, hoje eu não tenho muitos exemplos de aplicação para compartilhar, mas nós estamos preparando isso bem legal para o Formulate também, tanto eu quanto o Jorge. E o que mais? Acho que de limitações dessa equação, ela melhorou muito, mas as limitações são principalmente relacionadas aos carboidratos que não estão sendo contabilizados lá e também são fermentados no rumen, né, como fibra solúvel e açúcar. Então, que hoje a gente está chamando de matéria Uhum. orgânica residual, né? Porque não é FDN, não é nada, né? Uhum. Não é carboidrato. Era como se fosse o carboidrato não fibroso menos o amido. E a gente sabe que isso estimula a síntese microbiana, mas tinha muito poucos dados, né? E dados muito inconsistentes. Então, eles não puderam ser modelados. Mas uma dieta, a gente tem que ficar atento que uma dieta que tenha muito açúcar ou muita fibra solúvel, como em subprodutos fibrosos, a essa equação pode subestimar a sua produção de proteína microbiana, né? Porque não está contabilizando essa energia. Uhum. Acho que. E um outro problema que eu vejo também é que o PDR, eu acho que o rumen ele foi super simplificado. A gente, nossa, elaborou Uhum. muito no pós-absortivo e simplificou o rumen. Então não tem mais, você não olha mais balanço de PDR, esse é um número que não tem mais a menor importância, o foco e a recomendação do comitê é mantenha seu PDR de 10 a 12% só.
Essa é a recomendação final. Então, Uhum. isso por quê? Porque quando eles plotaram, o máximo foi em 12, né? O máximo, a máxima resposta ao síntese microbiana, e depois para baixo do 10 começava a cair consideravelmente. Então, a recomendação ficou dentre nessa faixa. Mas o que entra na equação é só PDR, não tem nenhuma distinção para tipo de PDR. Se é PDR de nitrogênio não proteico ou PDR de Uhum. nitrogênio aminoácidico. E nós sabemos que o microorganismo usa o nitrogênio que vem de um aminoácido com maior eficiência do que o PDR. Né? Então, alguém pode fazer uma dieta com só ureia Uhum. e a equação pode te dar uma predição de proteína microbiana maior do que o que você vai enxergar, porque a gente sabe que o microorganismo usa a ureia com menos eficiência. Né? Então, é um outro cuidado que a gente Uhum. tem que tomar. Não, bacana. E assim, só fazendo um adendo, né, que você comentou aí da análise a equação que estima a digestão de fibra, ela leva em consideração quando passa, por exemplo, acima de 26% de amido na dieta, que ele começa a dar esses descontos, né? Acaba que tipo, o Ferrareto já tinha feito a meta-análise mostrando isso, né? Mas aí eles acabaram fazendo uma nova equação, mas que deu valores bem próximos. E até eles explicaram que queriam incluir o fator, vamos dizer Ah, assim, o a degradabilidade transcrição. desse amido. Só que eles não conseguiram pôr, que isso afeta, né? Se for amido, por exemplo, de fubá é uma coisa, se for de grão úmido, vamos supor assim, a magnitude do efeito na depressão da digestão de fibra vai ser maior porque degrada mais rápido, pH mais baixo, né? E, se eu não me engano, tem um efeito também, Marina, do consumo quando passa de 3,5% do peso vivo. Se eu não me engano, tanto na digestão da fibra, para estimar essa fibra digestiva no rumen, e do amido também. Né? Quando passa de 3,5, ele dá algum desconto, né, por causa do consumo passando disso, se eu não me engano. Também estava Foi tava aquela isso aí. correção, né, Gustavo? Porque E o 2001 ele descontava todo o NDT pelo consumo alto, né? Quando você aumentava o consumo. uhum, E essa correção, agora esse desconto ele foi ajustado, eu acho que ele ficou bem menor do que era no NSC 2001, e ele foi exclusivo para esses carboidratos, né? Acho que só entra nessa parte da equação de sim. energia. E é bacana que a Marina frisou aí também, né, pessoal? Principalmente que quando você estiver usando subprodutos fibrosos, você pode ter um viés nisso aí, porque como a equação considera PDR, digestão de fibra no rumo e digestão de amido, se você estiver usando subproduto fibroso, substituindo amido, substituindo FDN, né, vai ter problema e isso não teve como eles corrigirem porque eles não tinham banco de dados, né, para fazer um modelo que contabilizasse esses carboidratos, pectina, açúcares, que normalmente a gente não analisa no laboratório, né? Eles estavam dentro do CNF, e uma da novidade que teve no NRC foi incluir o amido, né, que não tinha na biblioteca do anterior, foi incluído o amido, aí ele pegou o CNF menos amido, virou a matéria orgânica e residual, que também, assim, ela não descreve nada, né? Igual o CNF não descrevia, você não sabia o Fazemos que uma tinha dentro do melhoradinha CNF. agora. Né? Tirou o Então, amido, diminuiu a parte que não descreve nada, né? Mas é, sim, sim. E método laboratorial para fazer isso também é complicado, né? Mas aos poucos vai desenvolvendo isso, né? E vai plotando no NIRS, conseguindo ter essas medidas aí melhores, né? E da parte de proteína microbiana também, né, Marina? Eles fizeram uma partição, claro que é estático, né? Se eu não me engano, teve uma atualização do perfil de aminoácido é, da proteína microbiana e uma estratificação, né, de bactéria, sim. protozoário, algo nesse A sentido, questão é né? que a gente considerava que o perfil aminoácidico da proteína microbiana, ele eu não sei exatamente, eu acho que eles tinham feito algumas amostras, né, algumas amostragens de bactéria, provavelmente era tudo, talvez tudo associado à fase fluida, né, eram amostras aí.
e o protozoário nem era considerado, por a Uhum. gente acreditar que muito pouco protozoário escapava, né, do rumen, né? Como eles conseguem se movimentar, eles meio Uhum. que nadam contra a corrente ali. Então, era essa a composição dessa bactéria específica, né? E nessa meta-análise de 2017, eles mostraram que, na verdade, a bactéria que está associada à fase fluida, que é a bactéria da fase líquida, tem um perfil de aminoácidos diferente da bactéria associada à partícula dos alimentos e que o protozoário ele podia corresponder a até 17% ou 16,5% de todo o nitrogênio microbiano que estava passando para o duodeno. Então, ele era uma contribuição importante. E isso é muito importante porque o perfil de aminoácidos do protozoário ele é muito rico em lisina. O protozoário tem um perfil muito rico em lisina, 2 vezes mais lisina do que na bactéria, né, em porcentagem da proteína total ali. Então, eles fizeram uma composição, você está certo, ela é estática, então da bactéria 60-40 de toda a bactéria que passa, 60% é bactéria associada à partícula, 40% é associada à fase fluida. Isso no total vai ficar assim, mais ou menos 33,5% fase fluida, 50% de toda a proteína microbiana é partícula, bactéria associada à partícula e 16,5% é protozoário. Isso vai alterar também a composição de aminoácidos. Essa correção para aminoácidos também foi feita, que eu mencionei, né, da análise, o total de proteína no nitrogênio microbiano passou de 80 para 82,5. Né? Então, isso foi legal, porque aumentou o aporte de Uhum. aminoácido em relação ao INC 2001 por essa correção, né, na composição, no teor de proteína em cima do nitrogênio total. Já a digestibilidade intestinal não foi alterada, por pura falta de dado. Então, se manteve 80 de digestibilidade intestinal, mas a conversão de N microbiano para proteína passou a ser 82. Então, isso aumenta um pouquinho. Lembra? A gente fazia, era 80 antes, era 80 vezes 80, a gente multiplicava por 0,64 para transformar proteína microbiana em metabolizado. Agora fica um pouquinho a mais, dá uns 65 e pouco, Uhum. então aumenta um pouco. E o perfil de aminoácido é muito importante. Assim, uma coisa que eu questionei um tempo atrás aí no evento era justamente se a gente tinha tanta dificuldade de observar respostas positivas de suplementação de lisina, mesmo quando uma dieta tá indicando que é deficiente em lisina protegida, porque na verdade ela não estava deficiente, porque tinha muito mais lisina indo para o duodeno do que a gente imaginava, né? Por causa dessa microbiana aí. Uhum. Aham, pela contribuição também Exato. do Eu acho que isso protozoário. daí pode ter sido um problema, né? Porque a gente tem um Uhum. pouco de frustração, né, com trabalhos de lisina. Eles não dão muito resultado de forma Uhum. consistente. Bacana. E aí a gente tinha no NRC 2001, né, pelo menos assim, o conceito de proteína metabolizável, que é o pool de aminoácidos, né, o conjunto de aminoácidos que entrou ali no sangue. E ele vinha da proteína microbiana, conforme você disse, né, a gente tinha a estimativa de síntese de proteína microbiana e multiplicava por esse 0,64, você chegava ao quanto que veio de aminoácidos da proteína microbiana, sabendo o perfil, né, de aminoácidos da proteína microbiana. A gente tinha da PNDR e a proteína endógena. O que mudou aí no novo modelo, A proteína nessa questão? endógena, ela é uma proteína de descamação, a proteína endógena que vem do rumen. Para chegar no intestino, ela é praticamente só Uhum. é a descamação da parede ruminal ali, né? Das células que vão morrendo. E elas chegam de fato no intestino, elas aumentam a quantidade, né? Elas somam no PNDR e na microbiana. No entanto, ela não é um aporte líquido para o animal, porque ela não foi sintetizada de aminoácidos da dieta, ou nem nitrogênio da dieta, ela foi sintetizada de aminoácidos do sangue. Então, ela é só uma reciclagem ali dentro, né? E agora, esse novo NRC, o Nascem, ele não contabiliza isso. Proteína, as duas fontes de proteína metabolizável, né?
são proteína microbiana e PNDR. Então, isso não é mais contabilizado. Uma coisa que eu acho que a gente também deveria comentar, antes de passar para baixo, né, para pós-absortivo, que talvez incomode algumas pessoas ou instigue, é a questão da reciclagem de ureia para o rumen. E a questão se isso deveria ou não ser contabilizado na equação de proteína microbiana, né? Porque isso, o Uhum, NRC 2016 do gado de corte, o Nassen, contabilizou de uma certa forma, né? Porque a gente tem consciência de que o micro-organismo não converte PDR em proteína microbiana com uma eficiência de 100%. Essa eficiência é menor que 100, da uhum, casa de uns 80, 85%. Então, o NRC de 2001 uhum, fazia isso, né? PDR, para transformar em microbiana, era dividido por 0,85 ou multiplicado por 1,18. Então, precisava de 1,180 kg de PDR para uhum, fazer 1 kg de microbiana. O NRC de corte, o último, né, uhum, assim, eles consideraram 100% de eficiência. PDR vira microbiana 1 para 1. E a uhum, justificativa era que essa ineficiência, essa falta da PDR seria compensada pela reciclagem de ureia para o rumen, do sangue para o rumen, da saliva para o rumen. Mas no NRC leite, é muito pouco provável que essa contribuição tenha uma importância muito significativa, porque as dietas têm muita proteína. O NRC, o gado de corte, né, eles vão usar dietas com baixa proteína, em que a reciclagem de ureia é uhum, provavelmente importante. Um banco de dados de vacas, que é muito pequeno, a contribuição de proteína microbiana que veio dessa ureia é tipo 10%, não é significativa e também é arriscada demais você contar com isso, né? Porque se você deprimir, se por uhum, acaso não rolou, cai consumo, que é uma coisa muito importante, né? A gente nunca quer deixar o rumen deficiente. Então optou-se por não contabilizar de forma uhum, mecanística, então não está na equação. Mas, da mesma forma que antes, vale lembrar que as equações são derivadas de dados reais. E nesse banco de dados reais, as vacas estavam reciclando, né? Então, até mesmo aquele 0,85 de uhum, eficiência de uso do PDR veio de vacas que estavam reciclando, né? Hoje essa uhum, eficiência acho que está um pouquinho diferente, não tem esse número aqui, mas é algo tipo o coeficiente que multiplica PDR, tá, acho que é 86, algo bem próximo do 85 ainda. Então, eu acho que uhum, não é uhum. assim, eu não vejo muito futuro em a gente ficar investigando do ponto de vista de formulação a reciclagem. Eu acho que vai ser muito interessante a gente estudar a reciclagem para selecionar vacas mais eficientes no uso de nitrogênio, como vem sendo feito, né? Tem se mostrado que tem um componente genético nisso. Mas ele não está considerado aí nas Uhum. equações. Não, bacana, bacana. E aí, onde teve a maior mudança, né, eu acho, né, foi na parte do pós-absortivo, né? Então, antigamente a gente trabalhava aí quando ia trabalhar com a parte de nutrição em aminoácidos, né, a gente trabalhava só para atender a porcentagem de metionina e lisina na proteína metabolizável. Esse era o máximo assim que a gente discutia em relação a isso. E hoje, nesse novo modelo, ele traz uma equação, né, que eu acredito aí que foi o Mike Henninger que trabalhou mais essa parte, né, para predizer a síntese de proteína no leite. E ela leva em consideração não só metionina e lisina. Então, um conjunto de coisas mostrando a complexidade, talvez, né, que já era sabida, né, da biologia da síntese de proteína, que ela não depende só de um aminoácido ou outro, mas tem toda uma parte hormonal e da parte de energia que influencia isso. Aí eu queria que você comentasse um pouco, até muitas pessoas não entendem muito o conceito, né, do mTOR, né, que é muito falado também. Então, eu acho que a equação de proteína ela é um exemplo muito adequado
de a gente desbancar o conceito do nutriente limitante, tá? Muito além, assim, só de... Uhum. Antes ainda da gente chegar no mTOR. Quando o NRC 2001, ele trabalhava com dois problemas conceituais muito grandes, que era a eficiência fixa de conversão de proteína metabolizável para qualquer que seja a proteína alvo, seja leite, seja corpo, né, gestação, sempre eram eficiências fixas. Isso é muito não biológico. Quando você tem um aporte menor de um substrato, a sua eficiência de usar ele ou de tirar ele do sangue, ela vai ser maior. E quando você tem ele sobrando, aquele tecido vai deixando, vai ficando menos eficiente em remover. E no caso de aminoácidos, eles vão ser catabolizados, então a eficiência vai diminuir. E o outro problema era o conceito de nutriente limitante. Então você tinha isso, a proteína metabolizável, a proteína do leite vai responder de forma linear a proteína metabolizável até que se atinja uma outra limitação, que seria a energia, e aí ela vai ser zero a resposta, né? E nada disso é real. Porque se você, depois vários experimentos mostraram que se você tiver energia limitando, se fosse real esse conceito de metionina, a metionina está limitando. A síntese de proteína no leite não poderia responder a nenhum outro nutriente, certo? Se for a metionina que está limitando e ela é um nutriente limitante, a proteína do leite estava travada ali. E aí, tanto em experimentos in vitro quanto in vivo, você fornece outros nutrientes para a vaca ou para a célula, por exemplo, amido ou glicose, e essa produção de proteína sobe. Ah, mas a metionina não estava limitando? A gente achava que estava. Então, em vez dessa exigência específica por um nutriente, o que a gente observa é uma superfície de resposta. Então, você tem vários nutrientes ou vários elementos influenciando e estimulando aquele processo. E aí você vai tendo igual uma colcha, assim, né? Uma superfície de resposta. Desse lado aqui é metionina, desse lado é amido, desse lado é lisina. E aí ele pode responder a qualquer um dos estímulos. É como se todo mundo consegue colocar gasolina no carro, né? Pode ser a metionina que está pondo Uhum. mais dessa vez, mas pode ser que a lisina. Mas se a lisina colocar e faltar um pouco de metionina, o carro ainda vai andar mais devagar, sabe? Mas ainda vai andar. O conceito de Uhum. nutriente limitante era que o carro para. Então, obviamente que se tivesse em zero, Uhum. pararia, mas o corpo nunca está em zero. Sempre tem um pouco, né? Mas a equação de proteína, ela reflete muito isso, porque ela conseguiu... nossa, foi um trabalho muito grande, mais de milhares de equações foram geradas, milhares. Com todo tipo de combinação de inputs que a gente sabia que, pela literatura, que poderiam influenciar a proteína do leite. E aí, é interessante ler esse pedaço, porque ele vai contando, a gente separou as 5.000 melhores, né? E assim, é uma coisa que eu não consigo nem imaginar como é feita. Mas essa equação final, ela tem os 5 aminoácidos e eles estudaram para que não houvesse correlação entre componentes, para que sejam efeitos aditivos e independentes, né? Quem ficou na equação. Então a gente tem 5 aminoácidos, Uhum. né? Eu até tô com ela aqui porque é difícil de guardar, né? Mas os outros aminoácidos também entram na equação como um conjunto. Então tem um componente que chama outros aminoácidos essenciais e outros todos, na verdade. Tem energia, né? Energia digestível que não veio de Uhum. proteína e tem Uhum. basicamente são os inputs, energia e os aminoácidos, tá? Tem outras coisas aqui que é para corrigir uma coisa ou outra, mas isso daí nos permite, de fato, entender, por exemplo, se você conseguir aumentar a proteína do leite aumentando o amido na dieta, que é muito comum de acontecer, isso nunca ia ser pego pelo NRC antigo. Uhum. Proteína do leite só respondia à Sim. proteína da dieta. E agora não. Qualquer coisa que aumente a Uhum. energia da dieta digestível pode aumentar a proteína do leite, qualquer um dos aminoácidos. A gente tem fatores, né? O coeficiente da equação, estou com ela aqui, por exemplo, os dois aminoácidos com maior coeficiente é histidina e metionina. Então a metionina ela continua mostrando sua importância, ela tem um Uhum. coeficiente de 1,84. Quer dizer que é quase 2 gramas de proteína do leite para cada grama a mais de metionina que a glândula mamária consegue ver.
né? E a histidina é quase isso, Uhum. 1,7. E depois os outros três, que é isoleucina, leucina e lisina, já está mais perto do 1 para 1. Isso é legal também. Assim, até eles comentam que no futuro a gente vai poder tomar decisões econômicas em cima disso. Né? Se a gente tiver, né, a opção de Uhum. comprar os aminoácidos de forma protegida ou ingredientes que aumentem esses aminoácidos de forma específica, você vai falar assim, bom, o meu retorno pode ser medido de acordo com esse coeficiente, em qual que estimula mais, né? Então foi um trabalho, assim, fantástico, porque Uhum. desde o último NNC, o que a gente mais vinha publicando era esse problema da eficiência, da teoria do nutriente limitante e da teoria de que só o bloquinho de construção daquele, né, só aminoácido que pode fazer estimular a proteína, o que não é verdade, né? E o mTOR, que você pediu para mencionar Uhum. aí, ele é uma... O que a gente tanto fala do mTOR? Porque como que energia está estimulando proteína? Como que outro aminoácido que não está limitando, como assim, no caso a metionina, geralmente é que limita, pode estimular? Porque o estímulo não é só no sentido de substrato. Eu estou dando tijolinho para fazer uma parede. Não, eu também estou dando, eu estou estimulando, eu estou pagando lá, contratando o pedreiro, por exemplo, que vai construir essa parede. E quem vai contratar ele? O mTOR é uma proteína dentro da célula que é um centralizador de sinais. Então, ele consegue sentir energia celular na forma de ATP, ele consegue sentir os hormônios do organismo do animal e ele consegue sentir a disponibilidade de aminoácido. E aí ele vai regular, né, aumentar a velocidade, parar a síntese proteica. Então, conhecidamente, leucina, isoleucina, metionina, arginina são aminoácidos que estimulam o mTOR, fazem ele querer funcionar mais. Então, aumenta o número de pedreiros, digamos assim, para construir as paredes. E aí os tijolos vão ser os aminoácidos. E Uhum. quando você estimula isso, você não precisa necessariamente aumentar seu aporte de aminoácido, porque a glândula fica mais eficiente em tirar aminoácido do sangue. Eu acho que isso é uma mensagem chave, porque é dessa forma que a gente melhora a eficiência. Quanto mais se estimular a glândula mamária com a sua dieta, fazer proteína do leite, e ela com isso puxar mais aminoácido do sangue, menos aminoácido circula de volta para o fígado e para os tecidos periféricos para ser catabolizado. Então essa acho que é o que essa equação vai Uhum. permitir, sabe? Uhum. E é muito interessante. Eu acho que antigamente, como você disse, né, era um fator fixo de eficiência para o uso da proteína metabolizável. E agora cada aminoácido tem o seu, né, e ele é variável. Né, tem lá o target, pelo menos no relatório lá aparece o alvo, né, e ele estima para a sua dieta lá, de acordo com o que você fez, para aquele animal, o que está acontecendo na sua dieta. O target era aquele, mas o que tá para a sua dieta. Uma pergunta que eu ia fazer, para os outros tecidos isso ficou fixo? Não ficou claro para mim. Por exemplo, a glândula mamária ficou claro, essa destrinchou isso. E, por exemplo, para ganho de peso, para Só a mantença, para gestação gestação. que foi tirada, porque não tinha dado suficiente. A gestação continuou com uma eficiência fixa de 33%, igual no anterior. No entanto, a equação para você estimar Uhum, a proteína líquida necessária para a gestação mudou. E agora, já até entrando um pouco na parte uhum, de exigência, é, a equação anterior do outro uhum. NNC, ela considerava uma exigência de proteína só a partir do finalzinho da lactação, da gestação. Não me lembro exatamente qual dia que era. Sim, Agora não. Era acho que só é bem no 190, finalzinho mesmo, né? assim, E era uma 190. reta assim que ia subindo, né? Considerando o peso do bezerro. Era meio que para crescer o bezerro ali dentro, né? Essa exigência. E agora não, ela Uhum, começa lá do início, é quase insignificante, mas começa do início da gestação. Só que quando vai chegando nesse final, ela uhum, é uma exigência bem maior, tá? Então ela no total ela aumentou a exigência de gestação um pouquinho. Tem até um gráfico bem legal que mostra uhum, essa comparação, assim, aquela retazinha no final da gestação para a anterior e agora uma curva que vem mais baixa no início, mas que no finalzinho sobe muito acima da outra, sabe? Da anterior. Mas continua a eficiência de uhum, 33%. O resto, Gustavo, isso daí é uma coisa, uma baita uhum, sacada também.
O resto é tudo considerado. Antes a gente tinha energia de mantença, exigência de mantença e exigência de lactação, e exigência de crescimento e exigência de gestação, certo? E na mantença estavam as coisas que saíam Uhum. do animal, né? Tipo descamação, pelo, né? Que escapa, que o animal precisa refazer, proteína metabólica fecal, o nitrogênio urinário e essa proteína endógena que sai aí, que escapa. Então, tudo isso entrava na mantença e depois eram os ganhos de produção, né? Isso não faz muito sentido biológico, porque a gente lembra que a gente falava assim, ó, primeiro atende a mantença, aí você desconta do total do aporte a mantença e o que sobrar usa com 67%. Quando você fazia na prática, se eu pegasse um Uhum. experimento meu, descontasse a mantença, o que sobrava era usado com 90% de eficiência. O que indicava que a mantença estava muito errada, Uhum. sabe? Então, dessa Uhum. vez, é uma coisa só. Então, tirando a gestação, crescimento, lactação, proteína metabólica fecal, e SCRF, né, que é o pelo e as descamações, está sendo tratado Uhum. como, e crescimento está sendo tratado como um conglomerado ali, tá? Então é a Uhum. eficiência que usa para todos os processos do corpo. Uma coisa importante é que o nitrogênio urinário, isso era muito sem sentido no anterior. O nitrogênio urinário, ele tinha uma ineficiência para ele também, sendo que ele nem proteína não é. Ele já é a ineficiência dos outros processos. O nitrogênio que sai na urina, ele é fonte de fontes endógenas, né? Tipo creatinina, derivado de purina endógeno. Mas o principal dele é a ureia, que vem de catabolismo. Então, assim, eu já Uhum. catabolizei um aminoácido no fígado. Isso já está incluído naquele 67% de eficiência da glândula mamária. E aí eu vou colocar mais uma ineficiência como se eu Uhum. para excretar. Isso era biologicamente incorreto. Então, nesse, Uhum. a eficiência para o nitrogênio urinário endógeno é 1. Porque, na verdade, nem proteína aquilo é. Aquilo é subproduto do resíduo, né, do metabolismo proteico. Então você tira o nitrogênio urinário, porque ele é Uhum. 1, e os outros processos biológicos, tirando a gestação, é tudo considerado uma coisa só. Então isso foi feito para todos, tá? Foi um bom ponto. E Uhum. para aminoácidos também, né? Não, Ele bacana. foi um trabalho bem grande de pegar a Uhum. composição de aminoácidos de cada tecido desse para poder fazer a eficiência de uso dos aminoácidos. Não, ficou bem claro. Já mais caminhando para o fim, Marina, até eu queria abordar isso com você. Por exemplo, essa equação nova, né, botou esses aminoácidos aí, mais aminoácidos, né? Tem lisina, metionina, isoleucina, Leucina e lisina. só ver aqui para não falar errado, histidina e leucina. Hoje a gente tem, assim, sempre é uma questão, né, que a gente sabe que aqui no Brasil, por exemplo, se for querer comprar aminoácido protegido, basicamente você tem metionina e lisina, e eu não sei se comercialmente existe, mas cientificamente tem já histidina, né? A gente sabe Não que tem vende. experimento, não sei se vende. Na parte de alimentos, a gente sabe que as fontes de metionina aqui no Brasil são muito limitadas, né? Vamos pensar assim. Né? Eu queria que você fizesse uma abordagem nesse sentido, né? Por exemplo, formulei minha dieta e o que eu vou fazer se tiver faltando esses outros aminoácidos? Eu vou ter que aumentar a PNDR? O que eu posso fazer nesse sentido? Enquanto a gente não tem essas fontes individuais, é quase inevitável que você aumente um pouco o PNDR Uhum. mesmo, sabe? Porque você vai ter que trabalhar. Até o Jorge vai apresentar, eu acho, alguma coisa nesse sentido no Formulate, mostrando que quando você trabalha com múltiplos Uhum. ingredientes proteicos, você consegue aumentar as eficiências de uso de cada aminoácido, porque você está entregando um balanço melhor de aminoácidos, porque você está misturando ingredientes, né? E vai ser por aí, né? Você não vai também alimentar igual Uhum. porco, que a gente vai, suínos, desculpa, que a gente vai mandar uma proteína de 10% e colocar cada aminoácido, porque a gente não tem, não vai ter, né? Então, o caminho vai ser a Uhum. combinação de alimentos.
Só que para isso, a gente esbarra, para mim, na minha opinião, eu venho batendo nessa tecla com empresas, a gente esbarra na composição, que a gente não tem as análises de aminoácido. É muito difícil fazer análise de aminoácido aqui no Brasil. Custa R$ 1.000 mandar uma amostra de alimento para fazer. No HPLC, né? No NIRS tem algumas empresas que têm curva de NIRS para aminoácido, mas se você quiser mandar analisar quimicamente, até para a universidade é difícil. E aí, como é que você confia, né, para você... De nada adianta usar um modelo sofisticado se os seus inputs forem ruins, né? Até mesmo o peso de vaca, sabe? Que influencia bastante. Então, você não pesa a vaca, não tenta balancear para aminoácidos, né? Agora, o caminho é esse, assim. Hoje, o DDG ajuda bastante, por exemplo, para leucina, é uma fonte, essas fontes, subprodutos de milho, são uma fonte de metionina, mas insuficiente. Então, a metionina lá... Mas a gente tem no mercado, então é uma que é mais tranquilo de arrumar. Mas a outra que a gente tem tido mais interesse é a leucina, porque ela tem, né, assim, experimentalmente tem os resultados bem interessantes. E o melhor caminho para a leucina, por enquanto, tem sido o DDG, sabe? Agora a histidina, eu acho que a gente... os experimentos que tem resposta em histidina, a dieta basal era muito baixa, sabe? Tipo 1,8. E os nossos dietas, quando a gente roda aqui, tá sempre acima de 2. Então, eu acho que não precisa tanto. Um outro ponto que eu queria comentar, Gustavo, o negócio vai desligar 8 horas da noite, automático? Tá. Não, desliga não. É que pode ser quanto tempo a Uma gente coisa que eu quiser. queria comentar, que eu acho que foi muito importante mudar, é a exigência de aminoácido em gramas por dia. Você mencionou no início que a gente tinha lisina e metionina como porcentagem da proteína metabolizável. Isso nos trava de uma forma... Você não consegue abaixar a proteína da dieta e suprir metionina e lisina. Porque quando você abaixa, e se você mantiver lá o 2,4 e o 6,8, abaixou o quanto que precisaria de lisina e metionina. Então, esse tipo de abordagem não permite que você melhore a eficiência de uso da proteína. A eficiência de uso do N. Então, isso é muito importante a gente trabalhar nesse sentido para excretar menos nitrogênio, porque eventualmente isso vai virar um problema que a gente vai ter que lidar, né? Com a questão ambiental das dietas. Então, quando você trabalha em gramas por dia, você consegue manipular os aminoácidos independente do teor de proteína, porque o objetivo é você baixar a proteína metabolizável fornecendo só os que precisam, né? E isso não funciona muito bem quando a gente não tinha essa demanda, essa exigência, não é nem uma exigência que eles estão chamando, é uma recomendação, né? Antes a gente não tinha isso por aminoácido, então a gente tentava baixar isso, vários experimentos fizeram. Vamos baixar a proteína na dieta e suplementar a metionina e lisina. Quase sempre é um pouco frustrante essa iniciativa, sabe? E mesmo quando dá certo, as respostas à metionina, pelo menos que foi o que eu estudei já, são menores com dietas com menos proteína. Por quê? Porque os outros aminoácidos foram diminuídos também. Né? Então, você diminuiu lisina, leucina, isoleucina e histidina, pronto, você não estimulou mais a glândula mamária. Então, isso daí é um avanço assim, muito, muito significativo. Eu até lembro, acho que você publicou uma meta-análise em forma de resumo no EDSA, que a suplementação por metionina funcionava só quando estava acima de 16% de proteína bruta na dieta. Dois. Foi positivo a resposta. Tipo, 14 gramas abaixo e 56 gramas acima. Então, assim, com diferença estatística, sabe? Entendi. Eu não lembrava direitinho do dado. Eu lembro que você fez também, estratificou por estágio da lactação também, né? Sim, mas não me Se eu não me lembro o engano. que deu. Eu acho que deu um efeito em consumo de matéria seca. Eu também não nesse lembro. momento aí, no início da lactação. Mas não era muito balanceado. Porque Não, acho que na época tranquilo. não tinha tanto estudo na transição. E, Marina, para a gente finalizar aqui, eu queria que você chamasse o pessoal para o Formulate, para quem não conhece aí, que já vai estar. A gente vai ter em julho, aí, no finalzinho de julho, vai ser lá em Campinas, né, que é um evento muito bacana. E eu queria que você falasse um pouquinho quem que vai estar presente aí no Formulate, os palestrantes e tal.
O Formulate, Gustavo, vai ter um formato bem inovador esse ano, completamente diferente. Eu acho que o que o professor Marcos está tentando fazer é aproveitar da nossa experiência que a gente teve no, né, no remoto aí, enquanto a gente ficou em casa, e fazer uma coisa um pouco misturada. Então, as palestras, elas vão ser vídeos das palestras desses palestrantes falando, né, de cada capítulo, né, basicamente, eu não me lembro a programação inteira, mas são uns 8, eu acho, capítulos. E aí o professor convidou duas pessoas daqui, ou na verdade acho que até tem gente, acho que talvez o Luiz Ferrareto esteja, não me lembro, mas convidou dois moderadores Uhum. para discutir a palestra, trazer para a nossa realidade. Então, eu acho que tem um potencial de ser muito proveitoso para quem está assistindo. Porque o que acontece muitas vezes, que eu sinto, é que as pessoas ficam meio acanhadas de perguntar, ou então elas não têm, talvez, naquele assunto, a experiência prática para ter algum tipo de pergunta que seria interessante, né? Poderia acrescentar para todo mundo. Então, como a gente já está a gente já vai ter visto, a gente vai visto o vídeo, a gente vai preparado para debater coisas daquele vídeo que possam fazer mais sentido para o nosso público, né? Para a nossa realidade, eu acho que vai ser bem interessante. Eu acho que pode ser mais proveitoso ainda do que para o público. Então, no site lá da SBZ, a inscrição é uma só para o evento da SBZ. O Formulate ele é um workshop dentro da SBZ. São 2 dias, agora acho que é segunda e terça, vinte e Uhum. seis e 27, não me lembro se é 25 ou 26 ou 26 e 27 de julho. Então, a gente vai apresentar algumas coisas bem legais, eu Uhum. e o Jorge, que somos os moderadores da sessão de proteína, desse tipo de simulação que a gente está fazendo, comparando os dois modelos, e também a aplicação prática, né? O Jorge vai trazer insights muito legais de dietas extremas, né? Então, várias dessas coisas que a gente conversou, em Uhum. situações de vaca de 60 litros, pode ser bem diferente. Muito bacana, pessoal. Para quem aí é estudante, é um dos eventos assim que eu nunca perdi, é o Formulate, que para quem gosta de nutrição de gado de leite, sempre tem novidade. O primeiro eu estava na organização, estava em Lavras, ainda era estudante, foi em 2009, e que é muito legal ver que está até hoje, e é um baita evento. Eu já fiz minha inscrição, conto E antes, com Gustavo, vocês desculpa, lá. esqueci de falar uma coisa. No E dia antes dessas palestras do NRC, vai ter o curso do professor Marcos Neves com o professor Trevor De Vries sobre como usar o comportamento animal para tomar decisões na fazenda. Então, o professor Marcos, para quem não sabe, está fazendo um sabático com o Trevor lá no Canadá. E ele está nossa, ele está avaliando o banco de dados de comportamento alimentar, assim, muito, muito, muito dado mesmo. Então, eu conversei recentemente com ele, eles estão aprendendo muita coisa bacana e os dois vão estar presencialmente na SBZ para fazer para mostrar esse curso também, para ensinar esse curso um dia antes, na segunda, eu acho. Então, vai ser muito legal. ele está É incluso no parte do pacote evento. completo da SPZ. Você comprou, tá? Bacana. Não, show de bola. E bacana, bacana demais. Eu não sabia desse curso aí à parte, não. Vou tá lá assistindo também. Moçada, obrigado aí pela sabadão à noite, vocês aí conosco aí. E valeu muito a pena sair aí 1% ou até mais melhor aí pelo aprendizado que eu tive com a professora Marina. Muito obrigado, Marina, pelo seu tempo, por ter dado essa explicação tão detalhada, né? Nada melhor do que a gente conversar com um especialista para elucidar mais pontos que a gente não tinha interpretado bem. E, pessoal, essa live vai ficar salva no YouTube também, no Spotify. Quem não segue a gente lá, passa a seguir lá. Lá a gente tem todas as lives que estão sendo salvas lá também, para quem está no campo aí, rodando de carro, não dá para assistir no Instagram, pega lá no Spotify. Todos que a gente fez até hoje, aí, que são mais de 50 lives, está tudo lá. A gente já botou lá. E, Marina, é isso. Muito obrigado. Eu vou deixar um espaço aí para você dar uma última mensagem e se despedir da galera. E a gente Legal, topa lá no obrigada. Formulate. Eu queria também dizer que eu não vejo os comentários aqui. Eu vi um agora do Eric, aí eu curti, mas eu não consigo ver, porque eles passam rápido e eu não sei fazer para eles voltarem.
Eu não Passa. consigo assistir. Depois que acaba a live, perde tudo, né? Eduardo, Valise aqui Eu para fiz tudo uma de novo. quarta e quando acabou a live, perdeu Uhum. tudo. Então, se alguém falou alguma coisa para mim, eu não respondi porque eu não vi nada. Aqui ficou fechado os comentários. Mas obrigada pela presença, né? Todo mundo que está aqui. Obrigada pelo convite de novo. E acho que isso é só o início. A gente vai conversar muito ainda. Todo mundo vai testar, vai usar no campo, a gente vai tirar experiências e conversar mais e adaptar e ver o que a gente precisa fazer. Mas é muito um avanço muito grande ter saído isso daí. Com certeza. Aí a gente vai aplicando e vai comparando, né? Porque É a o vaca, resultado exato. soberano é a vaca. Então, é ela que vai dizer se está funcionando ou não. Então, a gente, como agora que saiu, o pessoal está usando mais o programa, né? Que já baixou, agora que vai começar, ó, vamos pôr no programa, vamos ver o que a vaca fala. Põe no programa que a vaca fala. E é isso que vai estar lá, que o Jorge vai mostrar junto com a Marina lá no Formulate. Então, não perca o evento, não, que vai ser muito bacana. Obrigada, Tá Gustavo. Boa bom? noite. Marina, bom jantar aí para Bom você. descanso aí. Fica com Deus. Tudo de Tchau, bom, tchau, galera. pessoal.